efetivamente sou espanhol, pelo menos de nascimento, e sou das Astúrias, nasci em 1965, mas eu comecei a militar muito novo. Eu militei em Espanha num grupo trotskista que agora tem uma variante portuguesa, uma variante não é a palavra, tem uma secção portuguesa que são o grupo Esquerda Revolucionária, porque eu sou das Astúrias e o tipo de fábricas, a indústria que ainda existe nas Astúrias era bastante parecido com a margem sul. E aí houve um certo interesse profundo de como é que operários parecidos com os da minha terra tinham feito uma revolução nos anos 70. Comecei a ter curiosidade com o tema de Portugal, provavelmente depois de ter visitado em pequenino Portugal com os meus pais. Eu estive no norte de Portugal em 88, depois vim a Lisboa também com os meus pais em 90, que eu nessa altura me lembro que ainda estão por casa alguns livros que comprei nessa altura. Comprei aquele Alvorada em Abril, do Otelo, e um livro do Boaventura de Sousa Santos que me chamou a atenção. Foi uma leitura interessante, o que quer dizer que em 90 já tinha alguma curiosidade e eu não em 90 já estava militando, que foi o meu primeiro ano no secundário, e eu comecei a militar por esta via com este grupo de esquerda que dominava um sindicato de estudantes que tinha muita força na altura e que houve grandes conflitos na siderurgia, nas minas, e isso se trasladava de forma muito imediata para as escolas secundárias e as grandes movimentações que houve a nível estudantil estiveram a essas situações. E também foi o ano da Primeira Guerra do Golfo e em Espanha houve uma enorme movimentação do secundário contra a guerra, a ocupação do Iraque, a primeira invasão do Iraque, e eu me lembro que veio meia dúzia de greves gerais de estudantes contra a participação espanhola naquele conflito. Foi uma mobilização também muito maciça. Depois, nesta militância, eu também me lembro de andar à procura de notícias sobre Portugal no jornal do pequeno grupo onde militava. E eram notícias muito escassas, mas me lembro de que ali também havia as coleções do jornal mais antigo, havia alguns textos do Aires Rodrigues, que foi um deputado do Partido Socialista que estava ligado ao trotskismo, e me lembro de ter lido já alguns discursos no Parlamento português do Aires Rodrigues e todas as notícias da expulsão daquela corrente trotskista que havia dentro do PUS. O tema me interessou, havia poucas investigações, livros disponíveis naquela altura em Espanha em particular, e eu continuei a fazer as minhas pesquisas, e quando estava na universidade tive a oportunidade de fazer um Erasmus cá em Lisboa, e esse foi o início. A tua faculdade era de História? Exatamente, Oviedo. Então vieste à procura de informação sobre as comissões de trabalhadores? Vim já com esse interesse, porque também aqui vim a descobrir que não havia nenhum trabalho feito que estivesse disponível sobre o assunto, e aí já me lembro de ter conseguido conhecer alguns livros e ir lendo bastantes materiais. E foi aí que tu conheceste a política operária? Foi mais Sido tarde? depois. Pois. Porque o meu Erasmus foi em 96, 97, mas eu voltei em 99 ou 2000,
para fazer um mestrado, que está na origem deste livro, que foi publicado no ano passado. E é mais nessa Chama-se o altura. livro A Baixa Exploração Capitalista. Exatamente. Ninguém se lembra de fazer um livro com esse título hoje em dia. É todo, tanto o título como a capa são Sim, um a bocado capa. provocatórios. Este livro que tu publicas o ano passado está completamente contra a corrente. Não, está bastante. O título era uma palavra de ordem que era muito comum em 74, 75. Não vou dizer a maioria dos comunicados dos trabalhadores, mas muitos comunicados das empresas em luta tinham esta palavra de ordem, este Nos slogan. comunicados e nos plenários e na rua e em toda a parte. Dizer-se a baixa exploração capitalista era a coisa mais normal Mais do mundo. normal do mundo. E a minha ideia nesta investigação que depois fiz era também focar muito esse trabalho na história oral, o que na prática não se tornou muito fácil, porque estas memórias das lutas de 74, 75 são memórias difíceis para quem passou por essa experiência. Difíceis porquê? Uma boa parte das pessoas não tem vontade de lembrar e rememorar. São experiências, penso eu, muito traumáticas, provavelmente ao nível de vida de uma pessoa se deve de tornar difícil fazer uma avaliação positiva, a não ser que tenha uma formação política um bocado acima da média, mas uma pessoa... Isso quer dizer que os operários que participaram do movimento operário naquela altura não eram propriamente gente muito politizada. Foram mobilizados por causa da luta de classes no seu local de trabalho. Mas depois ficaram desmobilizados Depois da derrota. E eu notei muito isso em muitas entrevistas que consegui fazer e consegui chegar a muitas pessoas que não quiseram ser entrevistadas. Tu realizaste estas entrevistas entre que ano? Eu explico porque é que faço a pergunta. Com o Luís Trindade aqui há uns 20 anos e com a Elsa andámos a fazer também uma série de entrevistas e fizemos ainda umas dezenas delas e ficámos exatamente com a mesma impressão com que tu ficaste também ao iniciar este projeto do Viva o Prec. As pessoas não só eram bastante disponíveis para falar, mas também algumas delas até ficavam muito contentes por nós nos termos lembrado de ir ter com elas e de lhes perguntar então como é que foi a tua vida, o que é que andaste a fazer. A sensação que tivemos também foi esta. Pode ter sido por ser há 20 anos, pode ter sido porque escolhemos falar com pessoas que eram ativistas e, portanto, não eram o trabalhador ou a trabalhadora média, anónima, despolitizada, subitamente politizada com a Revolução e que depois recuou com a Contra-Revolução e esqueceu tudo que tinha aprendido de uma forma mais ou menos superficial nesses anos. Pode ter sido por isso. Nós, de facto, tínhamos uma seleção de pessoas, penso que talvez seja esse o critério também do Viva o Prec, que eram ativistas. Não eram figuras públicas, mas eram protagonistas no seu raio de ação, no seu bairro, na sua fábrica e tal. Tu, se calhar, isto agora é uma hipótese, adiantando-me um bocado à resposta que me vais dar, não sei se terás tentado chegar a pessoas com um critério muito mais amplo do que nós tentamos. Será isso? Se calhar foi um bocado isso. Tentava encontrar a pessoas das quais me iam falando conforme ia pesquisando e às vezes era muito decepcionante. Gostava, enfim, toda a gente te falava bem de determinada pessoa. Era um trabalhão, consegui dar com ela, ter o contacto, e quando conseguias contactar, às vezes te dizia que não estava... Basta aí tanto o termo derrota.
portanto, os trabalhadores terem uma derrota. Eu acho que isso é um bocado relativo, porque ainda hoje existem, ainda se vive vitórias que, portanto, o ideal supremo foi realmente uma derrota, não é? Mas depois há coisas que ainda hoje vivemos, portanto, e usufruímos delas. Eu sou de uma zona agrícola e onde as pessoas até, portanto, tiveram algumas, aquilo que já existia na cidade, a nível de operários, do pessoal que trabalhava no comércio, o pessoal da agricultura não tinha nada. Portanto, e há os primeiros sinais, por isso é que eu lembro-me da minha avó gostar muito do Marçal Caetano, porque tiveram foram os primeiros benefícios, portanto, eram geralmente os mineiros, os pescadores e os trabalhadores do campo que estavam na escala mais baixa, não é? Portanto, não tinham nada, se chovia, iam trabalhar, começava a chover, tinham que se ir embora, não recebiam nada, vinha uma cheia nos campos do Ribatejo, não trabalhavam, não recebiam, não tinham assistência médica, não havia nada. Portanto, e na minha terra nem sequer havia Casa do Povo, porque o regime teve medo de instalar uma Casa do Povo em Alpiarça, porque o Partido Comunista tinha muita força e então tiveram receio que os comunistas tomassem conta da Casa do Povo. Isto está em documentos oficiais da PIDE. Portanto, portanto, nem isso havia. E agora, em termos do PREC, por exemplo, na minha terra, tudo o que esteve ligado ao cooperativismo, nada teve sucesso. Portanto, e isso aí é que se nota as pessoas terem, como é que é dizer, terem um bocado, não darem relevância a esses avanços nessas áreas. Porque a nível da agricultura, as cooperativas fracassaram todas. Portanto, houve a partir de, não direi do 25 de novembro, talvez um bocadinho mais à frente, por exemplo, os créditos bancários não existiam. Portanto, os únicos apoios eram os créditos de emergência. E esses créditos de emergência, os trabalhadores nas cooperativas utilizavam para pagar salários, portanto, para fazer investimentos, e eram créditos com validades muito curtas e com juros depois muito altos. Né? E a nível de outro tipo de cooperativas, portanto, não há uma memória. Não sei se noutros locais isso existe, não há ali uma memória de sucesso. E depois, portanto, e agora pegando um bocadinho, não é bem comissões, eu não sei se pode chamar comissões de trabalhadores, nunca houve, pelas comissões de trabalhadores, por exemplo, em cooperativas, era quase como que fosse um contrassenso uma comissão de trabalhadores lutar por qualquer coisa na cooperativa, porque, em princípio, a cooperativa defendia os seus interesses. Eu fiquei agora muito admirado, eu já conhecia, mas tive esta semana passada uma longa conversa com uma pessoa que foi jornalista antes do 25 de Abril e depois continuou e, por exemplo, ele depois trabalhou na Novosti, e eu, tanto aqui em Portugal, e eu sou que ele dirigiu uma greve na Novosti. Portanto, que em princípio a Novosti era uma agência noticiosa russa, soviética, e em princípio tudo pelos trabalhadores, não é? E o que é certo é que eles tiveram que fazer uma greve. Lá, a nível de comissões de trabalhadores, dentro das cooperativas, quer dizer, partiu-se do princípio que as direções das cooperativas estavam a defender plenamente os interesses dos trabalhadores. Portanto, e ainda aqui há tempo falei com a Ana, por exemplo, numa cooperativa, tiveram durante não sei quanto tempo que não descontaram para a Segurança Social. Entendia-se que todo o dinheiro era pouco para investir. Portanto, e agora só para acabar, por causa das vitórias. Eu agora, este sábado, estava a falar com um senhor e que ia ser operado esta semana através de um vale, de um hospital público para um hospital privado. Portanto, o dinheiro, esta história do dinheiro público estar a financiar a medicina privada. E estávamos ali a falar e ele estava um bocado desalentado com a vida que se vive e diz isto, no tempo do Salazar não era assim. Só o que era chato no tempo do Salazar era a PIDE. E assim, estava tudo bem. Pois, estava tudo bem. E eu disse, seria. E depois, a dada altura da conversa,
ele fala-me, pois é que eu vou ser operado a uma anca, mas eu nunca mais tinha dinheiro para ser operado. Disse, olha, está a ver aí uma coisa que no tempo do Salazar não existia. E ele ficou assim a olhar para mim e fez que sim com a cabeça. Portanto, eu já teria veio aqui uma série de coisas. Mas era só, fundamentalmente, eu acho que nem tudo foi derrotas ainda hoje. Por exemplo, os trabalhadores do campo não tinham férias pagas, e hoje têm. Não tinham, apesar das misérias que estamos a viver na área da saúde, tem-se. Portanto, agora lá na minha terra até temos médicos de família. Portanto, há uma série de coisas. Agora, aquilo que as pessoas aspiravam, e também tive a oportunidade de falar com a Ana, hoje vermos pessoas idosas, mais velhas do que eu, desalentadas, e a não achar piada nenhuma já quase ao 25 de Abril, porque houve aquele grande desejo disto e daquilo, isso tudo, e muitas coisas foram frustradas, e as pessoas, aquilo que alcançaram, já nem dão valor porque já é normalidade. Sim, mas eu focava esta história da sensação de derrota e do desalento ao nível das empresas, e quando digo empresas também me serve qualquer UCT do Alentejo, quer dizer, quem teve a experiência dessa luta ou tem uma perspectiva muito aprofundada e uma educação política forte para conseguir perceber, ou tem uma opinião normalmente negativa. É um caso, quer dizer, aquelas típicas fábricas de raparigas do têxtil, uma Sogantal, ou aquelas empresas de eletrónica do PREG. A experiência que essa, enfim, uma rapariga de 18 anos, que entrou toda decidida numa luta em 74, 75, com a experiência posterior que teve, é muito raro que seja, enfim, pode ter uma perspectiva positiva em algum aspecto, mas vai fazer uma avaliação. Não, foi uma coisa que passou. Exatamente, passou e não me trouxe nada de muito positivo. Depois, quer dizer, a avaliação geral, como o seu nome? Ricardo. Como o Ricardo dizia, enfim, a avaliação global, uma perspectiva destas últimas décadas a nível país, digamos, é completamente diferente. Não, aliás, é raro uma pessoa que tenha tido uma experiência se ter transformado numa pessoa com uma perspectiva de direita em termos de vida posteriormente. Mas a tua investigação refere-se àquele período em que os trabalhadores estavam em posição de ofensiva contra a exploração, em posição de combate, e desempenharam um papel muito importante no desenrolar do processo revolucionário. E, sobretudo, tu estudaste e falaste com trabalhadores da indústria, não propriamente do campo. Não, indústria, portanto, digamos que seria a vanguarda do movimento operário em termos de radicalidade e de conquistas alcançadas. Sim. Mas, de facto, as conquistas depois, umas permaneceram, outras foram perdidas, foram derrotadas. Portanto, esse balanço final é que desanima as pessoas que foram protagonistas desse período. Tu conheces a Pamela Cabreira, que fez uma tese, doutoramento, acerca da participação das mulheres no processo revolucionário. E o caso de estudo dela é justamente a Sogantal. Eu acompanhei a Pamela quando ela foi a trabalhar, entrevistar com essas mulheres, porque eu conheci essas mulheres durante a luta, quando elas tinham, as mais novas tinham 13 anos, a mais velha, que era a encarregada delas, tinha 21 anos. E nós íamos para a porta da fábrica vender os nossos jornais. Ia eu, da minha organização, mas iam 10 organizações, todas iam à Sogantal, porque a Sogantal era uma luta de vanguarda muito singular, muito extremada. E quando, passados 50 anos, 40 e tal anos, chegamos ao pé delas e entrevistamos uma por uma, aquelas jovens que eu conheci já são avós. São avós e algumas até vivem para os netos. O pouco que têm de reforma, o que ganham ainda a fazer limpezas, gastam com os netos. E elas voltaram à vida das mães delas.
quando foi o processo, elas contam ainda hoje, a ocupação da fábrica, que foi dia e noite, foi uma coisa nunca vista em Portugal. Jovens, mulheres solteiras a viver com os pais ou recém-casadas ousaram ir ocupar a fábrica dia e noite, só mulheres, não havia homens. E estiveram ali a guardar a matéria-prima e as máquinas. Inclusive enfrentaram um ataque da GNR e dos jagunços do patrão francês com cães polícias. Não enfrentaram sozinhas, fizeram uma coisa extraordinária. Chamaram os pais e as mães e acordaram às 2 da manhã, acordaram a vizinhança ali à volta e foi toda a gente a defender a ocupação e elas conseguiram rechaçar essa tentativa de desmantelar a ocupação. Portanto, elas diziam, aquilo foi um tempo maravilhoso, foi o tempo mais fantástico da nossa vida, porque finalmente, de repente, nós conseguimos sair de casa à noite, conseguimos impor o direito de ir ocupar a fábrica dia e noite, começamos a fumar entre as mulheres operárias, jovens operárias, era uma conquista, porque elas estavam proibidas de fumar. Andar sozinhas à noite, nem pensar, começaram a andar sozinhas. Começaram a usar calças de homem, porque antigamente as mulheres tinham que usar saia, não é? Uma mulher de calças não era bem. Portanto, na vida delas houve uma revolução minimamente cultural e outra. Inclusivamente zangaram-se com os namorados, houve divórcios e tal, porque eles não consentiam, machistas como eram tradicionalmente, não consentiam que elas estivessem a tomar conta da sua luta própria, não é? Isso era em que localidade, essa fábrica? A fábrica estava entre o Samoco e o Montijo. Elas vinham todas do Samoco, que é uma pequena aldeia, ainda existe, foi lá que a gente as foi encontrar. E Montijo, engraçado, no Montijo encontramos 3 mulheres dessa luta. Uma tem uma mercearia, é dona dessa mercearia. Outra tem um mini mercado, é dona do mini mercado. E a outra tem um negócio qualquer, não sei agora, de repente. Quer dizer, de repente, elas voltaram às suas posições de classe. Às que estão a sustentar os netos e a fazer limpezas para ter um suplemento da reforma. Há uma que trabalha num lar de idosos a fazer também serviço de apoio assistencial. E uma tem um cabeleireiro. Estas 3 são proprietários de mercearias, comidas, coisas de casa. E as outras estão na sua vida de mulheres idosas a pensar no passado que elas naquela altura viam como um futuro para elas e que de repente, ou a pouco e pouco, se foi esvaindo e elas retornaram às suas posições anteriores. Mas têm orgulho nessa luta. Umas sim, outras não. Há essa melancolia. Num comício onde houvesse lugares sentados, geralmente as mulheres ocupavam as primeiras filas e os homens depois iam para trás. Mas eram as mulheres que eram muito guerreiras. Portanto, e, por exemplo, nos piquetes, antes do 25 de Abril, nos piquetes de greve, havia tropa de choque, portanto era nitidamente tropa de choque. Eram geralmente trabalhadores agrícolas, não eram... Eles sabiam o que é que queriam, mas em termos de consciência, de formação política não era muito elevada. Mas eram os brigões. E então esses brigões iam para os cruzamentos, para os acessos aos campos, e era engraçado que aqueles que furavam a greve, apenas que chegavam a um sítio e viam o fulano A, o B e o C, voltavam logo para trás porque sabiam que iam ser consciencializados à força. E portanto eles voltavam logo para trás. As mulheres não. Portanto, era os confrontos com a guarda, por exemplo, as grandes vagas de prisões que a PIDE e a GNR faziam na vila, eram as mulheres que vinham para a rua gritar. Eram as mulheres que tanto no silêncio da noite, uma povoação grande, tanto aquilo é grande, não tem muita gente, mas é muito grande, e o silêncio da noite, aqueles gritos ouviam-se por todo lado, e eram as mulheres que gritavam, não eram os homens que gritavam. Portanto, um homem, se pusesse a gritar, dava o ar de maricas, de fraco, não é? Portanto, um homem não grita, um homem não chora, e eram as mulheres que davam aquela coisa de alerta, de luta, sei lá.
tinham uma maneira engraçada de levantar o rancho, portanto, o grupo das mulheres que iam trabalhar, ou de homens, portanto, e levantavam, era fazer com que os ranchos saíssem das propriedades e deixassem de trabalhar. Portanto, eram pessoas muito, muito aguerridas. Infelizmente, estão todas já praticamente com os 80, 90 anos. Né? Portanto, e algumas com quem eu falo que continuam a ter orgulho nessa sua prestação revolucionária. Há um conceito a que ainda não chegamos nesta conversa, que foi o do controle operário. E acho que foi, provavelmente, tu confirmarás ou não isto que é a minha impressão, foi muito mais estendido do que exemplos relativamente excepcionais como o da Solgantal, que foram casos de autogestão, não de uma autogestão pretendida e procurada pelas pessoas, mas forçada pelas circunstâncias de um patrão que queria roubar as máquinas, que queria roubar a matéria-prima e, portanto, obrigava as trabalhadoras a realizarem a ocupação e a organizarem elas próprias a produção enquanto pudessem, enquanto a falta de créditos bancários não se tornasse fatal para essa experiência. Mas aí houve umas dezenas, penso eu. A questão do controle operário, que ainda hoje sobrevive na legislação como controle de gestão, com muitas limitações depois de caráter prático, porque a lei não se aplica isso tudo, mas o controle operário foi, na verdade, foi digamos, a atribuição principal das comissões de trabalhadores, certo? Isso está na Constituição, ora bem, literalmente. Então, fala-nos um bocadinho disso, se puderes. Em primeiro lugar, há uma confusão dos dois conceitos muito frequentemente. A autogestão e controle operário são coisas que podemos distinguir. Sobre a autogestão, discordo com o que estás a dizer, foram umas dezenas de casos. Há um inquérito feito pelo Ministério do Trabalho no final da década de 70 que conta cerca de 1000 empresas em autogestão ao longo destes anos em Portugal. Eu agora não me consigo lembrar, mas eu penso que em Portugal existiam 20.000 empresas privadas. Porque se houve 1000 em autogestão é uma barbaridade, porque dessas 20.000 há muitas dessas empresas que são, enfim, são fraudes. Não, são fraudes contábeis. Uma grande empresa, na prática são 20 empresas e algumas dessas empresas têm 0 trabalhadores. A Sota Pimenta, que era uma grande empresa de construção civil aqui da zona de Lisboa, eram tipo 15 empresas, mas algumas delas eram simples ficções contabilísticas da própria empresa para fazer os seus negócios. Portanto, a autogestão foi um fenómeno muito mais vasto e que há casos que estão completamente esquecidos porque, por exemplo, no norte, no têxtil do norte, no distrito de Braga, no distrito do Porto, é uma parte muito significativa dessas indústrias têxteis que vão entrar em autogestão e são situações deste tipo que está a falar o António. São situações em que os trabalhadores se veem obrigados a tomar conta da empresa porque a alternativa é ir para o desemprego e há uma parte também importante nisto de ir para o desemprego, que nesta altura ir para o desemprego era ficar na rua, não havia nenhuma prestação social, nenhum subsídio, portanto, se a empresa fechava, a possibilidade da miséria imediata era evidente. Sobre o controle de gestão, o controle operário o que esteve reconhecido por lei, porque até há uma série de projetos de lei em 75 e também posteriormente, tem a ver com esta movimentação dos trabalhadores do período, porque há uma coisa que é fácil distinguir quando se faz uma investigação sobre este tempo, que há uma identificação, pode-se considerar que é simplista, até equivocado, mas os trabalhadores, em geral, nos seus conflitos, identificam o fascismo, o regime salazarista,
com o regime capitalista. E se se pega, quer dizer, se os trabalhadores pensavam desta maneira, a perspectiva que continuam a aplicar nestes conflitos é de confronto imediato com a gestão capitalista das empresas e muito rapidamente pretendem ter uma bolsa de ser na gestão das empresas onde trabalham. E eu acho que isto é o que está na origem destes fenómenos de controle operário, que é a partir do momento que a relação de forças muda, a partir de finais de 75, 76, sobretudo os 77, quando há uma crise económica e financeira que leva à intervenção do FMI em Portugal. Digamos que a correlação de forças aí mudou definitivamente e não há condições para os trabalhadores poderem exercer esse controle operário, que até pode estar reconhecido na lei, mas que tem de ser fruto do poder efetivo das organizações dos trabalhadores. Eu estou a lembrar-me agora, há pessoas muito novas aqui, mas havia uma grande empresa metalúrgica na Amadora, a Comedna, que era Solefame e Comedna, eram praticamente a mesma empresa. Nessa empresa, a Comissão de Trabalhadores tinha direito a ler a correspondência, toda a correspondência da fábrica antes da administração. Por exemplo, isso estava reconhecido, penso que é nos estatutos da Comissão de Trabalhadores, e a primeira derrota é tem 24 horas para ler a correspondência. Não pode ficar com a carta, se tens uma carta para a administração, tens um prazo para fazer efetivar esse direito, depois, enfim, a empresa acabou por fechar muitos anos depois, mas isso era a manifestação do enorme poder que as organizações dos trabalhadores tinham nessa empresa, que era uma empresa dominada politicamente pelo Partido Comunista. No caso da fábrica da Amadora, porque depois há outra fábrica com Comedna em Palmelo, que era outra coisa, diferente. Aliás, até eu consegui ter documentos, tenho uma cópia de uma carta de um administrador de esta fábrica é impossível, não dá para fazer nada, a de Lisboa. E de Palmeira nem vale a pena falar, porque aquilo perderam completamente a noção, e era um tipo que depois foi saneado, enfim, agora não me lembro do nome dele, mas até consegui identificar o autor daquela carta com um trabalhador. Mas era a manifestação de que dentro da empresa, em 74, 75, quem realmente tinha o poder era a Comissão de Trabalhadores e os delegados sindicais a partir da altura. Mas isso foi um período muito limitado, curto no tempo. Não sei se te respondi. Sim. Não, eu acho que alguns destes temas são atuais ainda, com esse condicionamento, que é essencial que tu dizes, que tudo depende da relação de forças e na altura podia aplicar-se. Mas a luta, por exemplo, pela transparência, pelo acesso à informação, é qualquer coisa que ainda hoje continua a ser, de uma forma recorrente, sempre colocada pelas comissões de trabalhadores que têm alguma vontade de representar as pessoas da empresa. Eu estive durante 8 anos em vários mandatos de comissões de trabalhadores da RTP e isso voltava sempre à baila. Voltava sempre esse tema do acesso à informação, do relatório único. Por lei, eles são obrigados a entregar o relatório único à Comissão de Trabalhadores. Entregávamos um relatório que era um tijolo de 300 páginas, todas em branco. Todas rasuradas, quer dizer, e depois espaços em branco. Era uma piada, quer dizer, era mesmo para gozarem com a Comissão de Trabalhadores. Portanto, o acesso à informação é limitado, é negado, simplesmente, hoje em dia, muitas vezes com o pretexto da proteção de dados. Eles dizem, pois isto está na lei. Está bem, sim senhor, está na lei.
Mas aí está aquilo que nós podemos dar-vos, cumprindo essa lei e respeitando ao mesmo tempo as determinações da proteção de dados. Ou seja, não nos dão nada. Depois havia uma forma de tentar contornar, e na altura, como tu disseste bem, havia um acesso à informação, até às vezes de lerem as cartas da empresa antes da própria administração. A outra forma de tentarmos contornar essa falta de acesso à informação era fazermos eleger um administrador não executivo, um trabalhador para um lugar de administrador não executivo. Ou seja, tinha a função de estar nas reuniões do Conselho de Administração e de saber o que é que se passava lá. Isso também está na lei. A lei continua a dizer que sim, que isso é possível. A lei e a Constituição. Fizemos a eleição, a pessoa foi eleita, mas não a deixaram tomar posse. Exatamente. Não, mas essa é uma história que é frequente nas empresas públicas. Já ouvi essa história de outros dirigentes. Eles conseguiram, na SATA, por exemplo, conseguiram mais do que nós. Sim, mas Petrogás... E na TAP ainda agora, no ano passado, quando se reabriu a crise da TAP, aí foi o próprio governo a dizer agora vamos promover a eleição de um administrador, aquilo que nós chamamos o administrador proletário. E pronto, e meter uma pessoa para ficar com o odioso das medidas, previa-se que fossem despedimentos, depois acabaram por ser aquelas decisões empurradas de carregar pela boca, acabou por ser assim. Não é? Mas não deixavam de tomar posse, ou nesse caso não deixaram, no caso que referiu, não deixavam de tomar posse porque, com pretexto, Dizem que isso, na verdade, não disseram nada. Disseram, não toma posse. Pronto, acabou. Vão lá queixar-se a quem quiserem e nós fomos. De facto, metemos o processo em tribunal e o tribunal andou a engonhar. Depois até fizemos uma queixa porque a juíza que tinha esse processo na sua mão já tinha ultrapassado todos os prazos, foi substituída e agora está outra a ultrapassar os prazos todos também. As comissões de trabalhadores não geriam as empresas. Sim, as comissões mas de trabalhadores muito papel, eram, muita influência. supostamente, eram órgãos de controle, órgãos de fiscalização daquilo que fazia a Comissão. Empresas em autogestão. Empresas em autogestão é outra coisa. E é verdade, podem ter sido muitas, mas foram geralmente empresas pequenas. Ou seja, o controle operário acabou por aplicar-se a um número de trabalhadores incomparavelmente superior, porque todas as grandes empresas, naquela altura, existia um controle operário também que aí se exercia. E esse controle operário era muito acesso à informação e era também, de certa maneira, um direito de veto sobre algumas das decisões da administração. Porque a partir do momento, e por isso as duas coisas estão estreitamente ligadas, saber o que se passa e poder influenciar o que se passa. Quando tu sabes que há uma moscandilha qualquer que está a ser preparada, tens condições para bater o pé e dizer não, isto não se faz. E muitas vezes existia, de facto, isso é uma coisa que só com uma relação de força revolucionária, do processo revolucionário, existiam condições para que a Comissão de Trabalhadores dissesse não, isto não passa, isto não se faz. E conseguiram. Sim, Não tinham o poder de gerir coisa nenhuma, mas tinham o poder de influenciar a gestão que os outros iam fazer. Porquê é que se chama autogestão e controle operário e A autogestão é a empresa que está nas mãos dos trabalhadores. Mas na autogestão, E o controle os operário não está em trabalhadores faziam empresa. a gestão de que tipo de economia? Capitalista, é verdade. Capitalista. Claro. E no controle operário? Controle operário de quê? da gestão. Mas a gestão não era capitalista. Mas era controlada porque era vigiada, controle no sentido. Os trabalhadores Era um vigiavam mecanismo a gestão inibitório. capitalista. Era um mecanismo. Mas isso não é uma limitação das comissões de trabalhadores? Quer dizer, a Comissão de Trabalhadores não é o poder proletário no país, não é um governo proletário, não é o soviético. Qual é a tua opinião sobre isso? Concordo que não é o soviético, é a manifestação de um poder muito forte, um poder muito. Que tenta atrapalhar
o poder e pode dominante. atrapalhar, mas não é A uma gestão. alternativa Não é uma alternativa. A estatal. gestão não deixou nunca de ser capitalista, apesar desses entraves colocados pelas comissões Aliás, trabalhadoras. há um caso de uma empresa relativamente grande em autogestão que teve uma gestão operária capitalista, mas operária, feita Claro. pelos trabalhadores, a Mundet, no Seixal, que conseguiram recuperar a fábrica. Uma fábrica que estava para falir em 74 e os trabalhadores, com o seu São esforço, vários exemplos dos trabalhadores recuperarem uma empresa que estava quase a falir. mas que conseguem Mas sanear. recuperarem numa perspectiva de economia capitalista. Eu tenho então uma pergunta para o Miguel nesse sentido, porque estamos aqui a falar da economia capitalista e economia socialista, mas tem que haver, e falámos muito de correlação de forças, tem que haver uma correlação de forças que permita aos trabalhadores subverter o sistema em que estavam inseridos, que, estejamos a falar do verão de 74 ou do verão de 75, era uma economia capitalista. Qual era então o verdadeiro poder das comissões de trabalhadores? Elas tentaram se unir na interempresas. Miguel, tu que estudaste isto, qual era então o verdadeiro poder de organização dos trabalhadores e de influência no resto da sociedade das comissões e da interempresas? Num momento determinado da interempresas era um poder muito significativo, mas quer dizer, quem dirigia a interempresas não foi capaz de desenvolver uma organização e uma linha política que se pudesse confrontar de maneira vitoriosa com as outras linhas que concorriam, nomeadamente a do Partido Comunista, que era a organização tradicional que tinha um prestígio adquirido ao longo de décadas. Houve uma alternativa, mas a alternativa não se conseguiu. Mas estás a distinguir a posição do Partido Comunista das outras correntes de esquerda. Sim. A influência relativa Se delas. bem que tem muitas semelhanças. E por que é que isso aconteceu? E juntando Essa é a essa, pergunta. sim, e juntando essa perguntas, porque é que a Interempresas também não manteve a sua influência muito depois do 25 de novembro? Não, o Interempresas acaba bastante antes do 25 Pois, certo. de novembro e há um facto fundamental que é a extrema-esquerda perde o domínio que tinha na Comissão de Trabalhadores da Lisnave, porque o PC, com uma manobra, mas quer dizer, uma manobra que acaba por manifestar, quando é a manifestação do 7 de fevereiro, o PC consegue dentro da Lisnave contestar a ideia desta manifestação. Mas a manifestação foi para a frente. Foi para a frente, mas, segundo o Eduardo Pires, foi com uma certa manobra pouco democrática e burocrática dos nossos camaradas. Qual foi a manobra? Não foi no plenário que votaram? No plenário votaram, foi um resultado equilibrado e a Comissão de Trabalhadores, que estava em funções, disse que tinha ganho o apoio à manifestação. E um mês depois volta a haver outro plenário que destituiu a Comissão de Saneamento, que era o polo da extrema-esquerda dentro da Comissão de Trabalhadores. Tinha várias subcomissões e nesta do saneamento era o pessoal da UDP que dominava. E o PC vai com uma ideia de que uma comissão de trabalhadores com menos elementos é mais operativa. E os trabalhadores em plenário apoiam esta ideia e é eleita uma comissão de 9 elementos. E é isso que tu chamas a manobra. A manobra, primeiro é a manobra do pessoal da UDP. Do primeiro plenário. Do primeiro em que a plenário votação, que provavelmente teria ganho o não à manifestação e eles que e manipularam eles o resultado. manipularam o resultado para que seja assim. Mas aí já estão a perder o pé e o domínio que tinha E depois o ricochete veio. um mês Nessa depois, em março de modificação. 75. Na grande parte das empresas onde havia comissões de trabalhadores, se não estou em erro, havia a delegação sindical e a comissão de trabalhadores. E não havia unidade entre as duas. Normalmente havia, não diria unidade, mas havia comunicação e havia uma relação fluida. rivalidade. Podia haver rivalidades em casos concretos, mas normalmente, tanto na Comissão de Trabalhadores como nas
comissões sindicais, organismos sindicais, salvo algumas exceções, a linha política dominante era sempre a do PC. Podia haver conflitos, e até chegava a haver conflitos entre os delegados sindicais do PC e os membros da Comissão de Trabalhadores do PC. Mas Porque então isto quer dizer, tu estás a dizer, Miguel, que durante todo o processo do PREC, no movimento operário, com comissões de trabalhadores, com comissões sindicais, com sindicatos e órgãos de trabalhadores, houve sempre dominância da política do PCP. O PC é sempre o partido hegemónico. Portanto, tudo quanto a extrema-esquerda fez contrária a essa linha, ou concorrendo com essa linha, acabou por ser dominada pela linha dominante do PCP. Eu entendi bem aquilo que tu dizes no teu livro, isso que a Ana está a dizer, acaba por ser o resultado final, mas durante os primeiros meses existe uma política claramente anti-greves por parte do PC e claramente anti-comissões de trabalhadores por parte do PC. Sim. O PC faz dos sindicatos o seu grande baluarte e desvaloriza completamente as comissões de trabalhadores e não sei se, agora corrijo-me se eu estiver enganado, mas não sei se é bem a manifestação de 7 de Fevereiro ou algum outro acontecimento por essa altura que leva o PC a fazer uma viragem e a lançar-se à conquista das comissões de trabalhadores de uma maneira geral, coisa que consegue. Ter uma linha para as comissões de trabalhadores que não tinha antes, porque era um e eu sindicato. acho que essa linha é do próprio Cunhal. Mas isso é a minha opinião pessoal, porque era o dirigente do PC com mais capacidade de ser crítico consigo próprio. Há um debate escondido dentro do PC no final de 74. Tenho alguns testemunhos, mas são testemunhos contraditórios. Mas há um debate entre os quadros do PC sobre se, enfim, devem continuar a focar-se no movimento sindical ou devem assumir as comissões de trabalhadores. Parece que a perspectiva que democraticamente vence é a de continuar a apostar no movimento sindical, que é preciso ter a noção que está a desenvolver, porque não, o movimento sindical de 74 não tem nada a ver com o que vinha, o que vem depois. Não havia estruturas sindicais da empresa, isso é outra conquista do 25 de Abril e é importante termos essa noção. Mas eu penso que aliás, isto me foi dito por algum dirigente sindical, o que o Álvaro Cunhal dizia nesse debate era de que o PC tinha de usar as comissões de trabalhadores para aplicar a sua política E não guerrear. porque era um suicídio. Era um suicídio. Dizendo isto, é um exagero dizer um suicídio, mas era erróneo, era equivocado. Era desfavorável para o PC. Nesse debate terá triunfado a linha sindical, mas na prática se acaba por aplicar esta linha de participação nas comissões de trabalhadores. E a partir desse momento, a oposição que podia haver no movimento das comissões de trabalhadores pela esquerda ao PC não consegue adaptar-se. Daí a palavra de ordem era os militantes da extrema-esquerda que tinham posições das comissões de trabalhadores deviam concorrer nas eleições para delegados sindicais com os delegados sindicais que eram do PCP. Quer dizer, conquistar o maior número de posições no movimento sindical ao nível da empresa, em vez de estarem confinados nas comissões de trabalhadores. E, em certa medida, conseguiram isso. Até que, finalmente, para conciliar tudo isso, no Congresso, não sei quantos, da CGTP, aparece uma proposta do PCP de conciliação com a linha sindical, a chamada linha sindical de classe, que tinha ocupado posições na hierarquia dos sindicatos, para se fazer uma lista de unidade em que eles cooptam grandes personalidades do movimento da extrema-esquerda para a direção. Sim, mas isso já deve estar a falar dos anos 80. Sim, na sequência daquilo que estamos a dizer. Não, antes a linha sindical de classe foi abandonada, foi criado o Centro do Trabalho. Sim.
Mas quando é que o que DP entra na direção da CGTP? E só pela criação do Centro de Trabalho, que segue essa linha já de criar uma tendência sindical dentro da CGTP, que esteve presente no primeiro congresso, acho que foi o primeiro congresso, da Carta Aberta, é do PS, houve aquela disputa, e o Centro de Trabalho é uma linha de entendimento com o PCP e de colaboração, e então é que começam a surgir as listas conjuntas, ou mais ou menos conjuntas, portanto, deixa de haver uma linha de confronto e passa a haver uma linha de entendimento possível. Que resultou numa lista conjunta à direção da CGTP, em que estiveram incluídas a Guida Vieira da Madeira, a não sei quantas das carnes, a Agostinha das carnes, mais toda essa gente que era liderança do movimento de extrema-esquerda nas lutas concretas e que é cooptada para a direção do CGTP, e a partir daí deixou de haver qualquer espécie de autonomia ou independência dessa tendência. Extinguiu-se, foi cooptada.